Boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início a mais uma live de Palavras para a Alma. Boa noite, Ari, Valéria, sejam bem-vindos. Sueli, boa noite a você também. Quando vocês vão chegando, nós vamos aqui mandando os aviõezinhos. Vamos entrando aqui também. Leninha, boa noite, seja bem-vinda. Denise, boa noite a você. Está fluindo tudo bem aqui. Vamos entrando aqui também. Tá tudo certinho. Adriana, boa noite. Eu cheguei aí, vou mandar então os aviõezinhos agora. Aqui a Sandra, boa noite, seja bem-vinda também você. Tá sem som ali? Não, tá com som. Agora. Tô ouvindo aqui, ó. Tá com som, não está, gente? Silvia, boa noite. Confirmem para mim, por gentileza. Eu tô conferindo por aqui, está normal. Boa noite, Débora, seja bem-vinda. Só me dá um feedback. Ah, está com som sim, Ari. Precisa sair e entrar novamente, viu? Às vezes tem esse detalhe técnico. Bom, vou mandando os aviõezinhos então. Quando vocês vão chegando. É sempre bom a gente ter esse feedback. Eu trabalho agora com 2 celulares, já que o meu computador não me permitiu acompanhar a live por ele. Vou fazer a formatação recém daqui a alguns dias. Então, com certeza, a gente vai conseguir estar um pouco mais antenado. Coloca um programa mais novo e você consegue acompanhar pelo computador, que é muito melhor para você conseguir acompanhar os comentários que vocês vão fazendo, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a afetividade. Eu já, como sempre faço, né, na postagem da noite, eu coloco a mensagem, o link, na verdade, nos stories. Eu coloco o link do canal do YouTube da Web Rádio Fraternidade, onde Ana Teresa fez a gravação que originou este livro. Então, fica sempre essa dica para vocês. Aqueles que quiserem, não tiverem o livro, podem acompanhar pelo áudio de Ana Teresa. Dani, boa noite, seja bem-vinda. E a Ana Teresa traz para a gente uma fala incrível, né? Eu falo assim, eu trabalho de uma forma paralelo ao trabalho de Ana Teresa. E deu certo, Ari, espero que esteja com som agora. E como que eu faço? Eu pego, a Ana Teresa fez o áudio, e do áudio ela fez o livro. E nós fazemos ao contrário, né? Do livro dela a gente faz o nosso áudio aqui. Bom, deixa eu terminar aqui rapidinho de mandar os aviões. E aí a gente vai conversar um pouco. Como a gente sempre faz, a live de hoje é uma live diferente da que nós fazemos de momentos com Jerônimo Mendonça, porque a gente não trabalha com a mesma forma, né? Gleides, boa noite, seja bem-vinda. Não voltou o som, Ari? Ixi, complicado então, e Ari? Complicado. Bom, vamos tirar o som para a gente poder conversar um pouco melhor. Dani, boa noite, querida, seja bem-vinda. Aproveitando a presença da Dani, que está aí conosco, hoje nós tivemos uma reunião pelo Google Meet, e como nós já comentamos, numa das lives que fizemos recentemente, a Dani, a Clara e eu, nós vamos iniciar um projeto. Com certeza, Heleninha, calme muito. Nós vamos iniciar um projeto chamado Sabadou Espírita, que vai ter início no dia 28 de janeiro, sempre no último sábado de cada mês, às 21 horas. Um grupo de amigos queridos, nós vamos trabalhar de um tema de ordem espírita, né, espírita cristão, e aí nós vamos estar num grupo de amigos
estabelecemos que nós vamos fazer dois blocos de 30 minutos, e nesses dois blocos de 30 minutos nós vamos fazer a troca, nós vamos trocar os componentes, né? Somente uma pessoa que vai ficar até o fim, e nós vamos debater, conversar de uma forma bem leve e dinâmica sobre um tema da espiritualidade. Então nós vamos preparar a divulgação e vamos já de antemão convidar vocês para estarem conosco no dia 28 de janeiro, às 21 horas. Mas antes disso, eu tenho outro convite para vocês, que no dia 14 agora, às 20 horas, na Fraternidade Espírita Irmã Maria de São Paulo, vou participar juntamente com o Jorge Miyashiro de uma palestra live, né? E vamos falar de um tema. Não temas, eu estou no controle. Estou no controle, estou no comando, alguma coisa assim do tipo, tá? Mas a essência é a mesma. Então convido vocês para nos acompanhar tanto pelo canal do YouTube ou pelo Facebook da Fraternidade Espírita Irmã Maria, que eu vou fazer a divulgação. Tá? Um tema muito oportuno. Gente, então hoje... deixa eu fixar o comentário aqui, desculpe. Esquecendo de fixar o comentário. Opa, um pouquinho. Estamos aguardando sugestões de tema. Dúvidas que os nossos amigos tenham para o Sabadão Espírita. Então a Dani já deu essa dica para vocês. Sugestões de tema, dúvidas sobre a espiritualidade, o espiritismo, o movimento, o cristianismo de um modo geral. Então ninguém é especialista, mas quando vocês passam para nós o tema, a gente vai procurar estudar o tema e trazer ele para um debate, tá bom? Bom, então hoje estamos neste livro, Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmi, com o tema Afetividade, capítulo 13, de 37, sendo que nós já fizemos o capítulo 36 e o 37 antecipadamente, por estar próximo ao Natal e ao Ano Novo. Então hoje nós vamos falar de afetividade, e como sempre eu faço uma leitura da primeira parte deste livro, e aí a gente vai conversando sobre ela. Amiga espírita Flavinha, boa noite, seja bem-vinda. Eu estava confundindo com a outra amiga, né? Tem uma outra amiga espírita, eu não lembro o nome daquele perfil, um perfil novo que surgiu também. Bom, então vamos lá, falar de afetividade. Ela diz assim: aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, um espírito protetor, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10. Angélica, boa noite, seja bem-vinda. Quando ouvimos a palavra afeto, imediatamente pensamos em amor. Muitas vezes, até substituímos um termo pelo outro, como que se estivessem o mesmo significado. Em decorrência disso, costumamos dizer tenho afeto ou não tenho afeto por alguém. Seria a afetividade algo que de alguns de nós nasceram desprovidos ou, ao contrário, uma virtude que alguns já possuem de algum plano? Allan Kardec esclarece o assunto na resposta à questão 768 de O Livro dos Espíritos. Todos nós precisamos uns dos outros para poder progredir, para poder sobreviver, pois nenhum homem nasce completo. É na convivência que cada um de nós assegura condições para que haja bem-estar e progresso para todos. Para que isso seja possível, é necessário que todos sejamos permeáveis à troca, ao dar e receber, variando entre nós o grau que em essa permeabilidade se dá. Sendo assim, todos os espíritos encarnados ou não afetam uns aos outros e são afetados uns pelos outros. Somos assim
capazes de ser tocados e tocar a alma uns dos outros simultaneamente e indefinitivamente. E muitas vezes sem consciência, no quanto nos tocamos mutuamente. A afetividade, então, seria a condição humana de todos nós, ou seja, nos constitui e independe de nossa vontade para tal. O que varia em cada espírito, então, é o seu grau, a intensidade, a qualidade, enfim, o modo como esta afetividade se mostra em nós, em cada um de nós, desculpe. Dessa maneira, somos capazes de sentir os outros e até de sentir a nós mesmos, porque nossa condição humana permite que sejamos afetados por outros seres humanos e vice-versa. E é por isso que podemos amar, que podemos odiar, que podemos nos sentir culpados, com raiva e até sermos indiferentes, pois todas estas expressões, entre outras, são modos de afetar e sermos afetados pelo mundo. Boa noite, Dinei, seja bem-vindo. Se não fôssemos seres afetáveis e afetivos, não seria possível manifestar nenhum sentimento em nossos contatos. Portanto, afeto e amor não são a mesma coisa. O afeto é a condição humana que nos permite desenvolver o sentimento de amor. Se nos percebermos como espíritos muito afetivos, podemos afirmar que estamos abertos, que nos permitimos ser tocados pelo mundo em larga escala. E aí ela segue comentando esse assunto da afetividade. Nice, boa noite, seja bem-vinda. Bom, a afetividade, nesse sentido, ela deixou muito claro para nós que não se refere ao amor propriamente dito. Não é o estado de você amar, mas de você afetar as pessoas e ser afetado por elas nessa inter-relação que nós temos uns com os outros. Vejam como que é interessante. Todas as pessoas deixam em nós algo delas na nossa relação. Dificilmente você convivendo com uma certa pessoa de um determinado tempo, você não vai deixar marcas nessa pessoa e essa pessoa não vai impactar a você de alguma forma. Algo que da forma que ela haja, da forma que ela está compreendendo a vida e uma série de circunstâncias. E é interessante que ela vai colocar mais para frente que nós fomos criados para vivermos uns com os outros, pois isso é uma condição que nos dá para que a gente consiga crescer, progredir e evoluir. Porque se a gente ficasse isolado, nós não teríamos a oportunidade de aprender e conhecer várias verdades que os outros conheceram também. Vamos imaginar uma coisa bem paradoxal. Quando a gente encarna, nós já encontramos um mundo pronto para nós. Nós não temos que descobrir o fogo, nós não temos que descobrir meios de subsistência, porque irmãos nossos, ou nós mesmos, em outras vidas, outras existências, assim o fizemos e construímos este mundo tal qual ele é, pois somos co-criadores juntamente com o nosso Mestre Jesus. E isto nos dá uma oportunidade interessante de pensarmos. Se cada um de nós tivesse que, ao encarnar, fazer toda a redescoberta deste mundo, desde voltarmos à era da pedra lascada, descobrir o fogo, então a gente estaria ainda, a cada 100 anos que seja, voltando sempre da mesma coisa. Jamais progrediríamos. Então nós vamos aprendendo uns com os outros, seja no campo da ciência, seja no campo da afetividade, do amor, do conhecimento. Boa noite, Vitor, seja bem-vindo. Seja também nas mais diversas formas de crescimento espiritual. E tudo nos afeta. Vejam, não só
Vejam que interessante, essa parte da afetividade é o ser humano que afeta a mim e eu afetando o outro. Como é interessante isso. Em estado de espírito, nós podemos ser afetados tanto por encarnados como por desencarnados. Essa relação, ela permeia os dois mundos, dos encarnados e dos desencarnados. Quantas e quantas vezes um pensamento te transforma, você sente uma energia diferente porque você recebeu uma intuição, você teve um insight para fazer algo diferente e você sentiu até a energia fluir pelo seu corpo porque você estava vivenciando uma experiência, né, dessa permeabilidade entre os mundos. E também nós, com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações, com as nossas emanações, nós afetamos os outros. Por isso, muito cuidado, a gente recomenda sempre, com os nossos pensamentos. O vigiar e orar é para ser constante em nossas vidas. Nós não devemos deixar que as coisas do mundo nos afetem a nossa paz de espírito. Uma coisa bem interessante, outro dia, eu fui a uma consulta médica e alguns consultórios médicos têm por hábito deixar a televisão ligada. E normalmente a televisão traz sempre notícias. E independentemente do canal que está transmitindo, eu acho uma falta de bom senso de quem coloca, né, a televisão ligada, cria um ambiente tão conturbado ali, aquelas energias vibrando. É como a pessoa também colocar na hora do almoço ligado num aparelho, a televisão em noticiário. Prestem atenção, você não consegue comer tranquilo e sereno, porque o barulho da televisão, a luminosidade da tela te atinge, né? De tal forma, se eu tiver que estar num restaurante por acaso, tiver uma televisão ligada, eu procuro um outro cômodo, uma outra sala, ou até ficar de costas para a televisão. Eu procuro evitar. Eu acho que é uma falta de... Eles colocam, né, para manter a atenção, mas faz mal, porque vem aquelas energias tão deletérias. Eu fiquei assim, poxa, eu não vou entrar nessa sala de espera com esse monte de energia. Eu fiquei aguardando lá fora um pouco. Falei, olha, eu estou ali fora, quando for minha vez você me chama. E isso afeta a nossa paz de espírito. Vejam como que é interessante. A gente tem que preservar, sobretudo, a nossa paz de espírito. Nós não devemos deixar que problemas do mundo, por mais catastróficos que sejam, por mais, né, chocantes que sejam, atirem a nossa paz de espírito. Então nós devemos preservar a nossa individualidade, a nossa essência divina com o maior cuidado possível. Não deixar que as coisas do mundo façam morada em nossos corações. Flavinha dizendo, tem gente que é acostumado com isso e nem percebe. É verdade. Fica uma coisa meio que, como é que fala? Meio que hipnótico, né? Meio que hipnótico. E a pessoa às vezes chega em casa, eu acho engraçado isso. As pessoas não conseguem ficar em casa sem Às vezes a pessoa mora sozinha, então a primeira coisa que ela faz é ligar a televisão. Se for para ligar a televisão, coloca numa música para deixar o ambiente mais harmônico. Não, fica naquela coisa, naquela energia, né? Boa noite, Janice, seja bem-vinda. Então, cuidado com estas questões. Eu falo muito cuidado porque a gente se afeta muito e deixa que isso venha fazer morada em nosso coração. Nós assistimos um filme, por exemplo, um filme violento. Aí você vai dormir, né? Acabou de assistir um filme violento, você vai fazer uma prece e não consegue nem se concentrar. Aquilo lá mexeu com a tua energia. Então, o preparo para o sono ele é fundamental para que a gente tenha uma boa noite de sono. Da mesma forma que o preparo ao acordar é fundamental. E saber que nós vamos encontrar outras pessoas que vão trazer lições oportunas para nós, mas também cuidado que às vezes vai haver algumas lições que não são nada boas. Boa noite, Gleison, seja bem-vindo. Então vejam que interessante. Às vezes você vai num determinado estabelecimento e aí tem uma pessoa ali que vai te atender e às vezes a pessoa hoje em dia tem bastante pessoas carentes de conversar, né?
carente de conversar e tudo mais. E nem sempre as pessoas estão dispostas. Mas se você prestar um pouco de atenção, às vezes, nas falas dessa pessoa, vai te trazer lições tão oportunas. Parece não, é a verdade, né? Deus se serve de todas as pessoas, coisas e circunstâncias para chegar até nós, não é mesmo? Deixa eu ver aqui o que o Dinei falou aqui. Cadê aqui? Verdade, temos que ter cuidado com a forma que estamos alimentando os nossos pensamentos. Flavinho, o Murilo não gosta de ver filmes que tenham morte ou violência. Estamos em casa falando sobre isso. Ele é todo amor e que não consegue. É verdade, a gente precisa tomar cuidado mesmo, né? A Leninha aqui. Eu só procuro lugar para sentar, não presto atenção. Se está ligado ou não à TV, a idade é complicada. Que isso, Leninha? Você é jovem, todos nós somos jovens, né? Todos nós somos jovens, como eu costumo dizer, jovens há mais ou menos tempo. Portanto, é o espírito, né? Espírito jovem, com vontade de fazer, de aparecer, de crescer, né? No sentido, aparecer no sentido de crescer, né? Então eu falo assim, é interessante a gente tomar cuidado com essas energias que chegam de fora. E é tão comum isso que a gente acaba fazendo isso um hábito. Então, né, preserva a tua paz de espírito, preserva a tua individualidade. E uma coisa interessante que a Ana Teresa vai colocar aqui, se nós formos feitos para conviver, para estarmos numa sintonia espiritual, em contato, seja no nosso ambiente de trabalho, seja no nosso lar, porque essas pessoas que estão no nosso ciclo mais próximo não foram colocadas ali por acaso. Temos algo a aprender com elas. Com certeza, ninguém encarna numa família ou vai trabalhar num determinado tempo, com determinadas pessoas por acaso. Tem sempre algumas coisas que nós temos que aprender. Então isso afeta profundamente a cada um de nós. A gente acaba sendo... nós somos permeáveis às energias e às sensações e às vivências de cada um. Então, você aprende com os outros e você ensina também. Certamente, né, das nossas relações, não só você ensina alguém que chegou depois que você, mas também você aprendeu com quem veio antes de você. E assim faz parte da nossa vida. E uma coisa que ela coloca para nós também, que é muito importante, principalmente naqueles momentos conturbados, buscar um pouco de solidão. Solidão no sentido de você naquele momento estar sozinho, mas você com Deus. Você buscar assim, estar centrado, estar equilibrado, estar numa situação mais, como eu diria assim, buscar os teus objetivos de vida. Porque muitas vezes nós levamos a vida meio que no automático, né? Meio no automático, e não prestamos atenção. E às vezes precisamos fazer uma pausa, desligar TV, desligar rádio, deixar o silêncio falar mais alto em nossos corações. E nesse momento que a gente faz esta viagem interior, a gente acaba buscando a serenar. Perceba uma coisa, determinado dia você chegou assim agitado, né? Você sente até que a tua emoção está à flor da pele, assim, sabe? Como se estivesse saindo faísca. Se você encontrar outra pessoa ali do seu lar, dali a pouco pode sair um fight, né? Uma discussão e por nada, por bobeira. Então o que a gente recomenda? Você está sentindo que está meio irritado, meio agitado? Faz uma pausa. Vai dar uma volta no quarteirão antes de entrar dentro de casa. Senta perto de uma árvore, fica ali quieto, respira, busque acerenar o teu coração. E joga fora, né? Joga fora toda essa energia que muitas vezes não nos pertence. É que a gente, por ter uma certa sensibilidade, a gente vai atraindo com mais frequência, como ímã, né? A gente tem essa capacidade de imantar
algumas energias que nem sempre são nossas. Nem sempre são nossas. Então, né, vamos buscar fazer essa viagem interior algumas vezes durante a semana. Da mesma forma que a gente está, como que eu diria, se relacionando com as pessoas de uma forma presencial ou virtual. Vejam só, o que nós fazemos numa live, a gente acaba afetando as outras pessoas também, e vocês nos afetam. A Débora leva o cachorrinho para dar uma volta no quarteirão. Muito bom também, muito bom. Fazer qualquer coisa para sair daquela energia, né? Como se você tentasse liberar aquilo, mudar o pensamento, mudar o foco, né? Não deixar que sensações e vibrações que não nos pertençam façam parte da nossa vida. Então é importante esse recolhimento, né? Essa busca interior. E uma coisa que eu acho interessante, que a Ana Teresa faz também menção, a questões do controle. Nós muitas vezes, até nesse texto ela fala também algo do controle. O controle vem para nós, como é que fala? O controle vem para nós como uma forma de querer ter o domínio de alguma determinada situação. E o que acaba acontecendo? Nós não temos domínio de nada, nem da nossa vida temos. Nós não temos domínio da nossa vida, nós não temos domínio de nada, não temos controle absolutamente de nada. A Flavinha acho que está tendo algum problema de comunicação aí com o pessoal, ela está vendo aí, né? Flavinha, faz um teste, manda do seu perfil particular para você mesma, para ver se depois eu tento mandar alguma coisa pelo direct para você. Boa noite, Rosângela, seja bem-vinda. Então, buscarmos compreender essas questões que nos afetam é muito importante. E eu falo assim, se a gente começar a prestar atenção e não viver uma vida assim, né, no automático, nós vamos começar a prestar mais atenção na nossa vida, no nosso dia a dia. Leninha falou, minha filha, por ser autista, vive irritada, ansiosa, tem que ter muita calma a falar com ela, tem hora que finge estar dormindo para não responder as coisas. Que coisa, né? O autista, né, Leninha, eu não entendo muito, mas eles têm uma percepção de vida, de mundo diferente da nossa, né? Parece que o foco deles é num outro grau. E é interessante que tem vários graus do autismo, né? A gente costuma dizer, o próprio Messi, ele é autista. E a pessoa sempre fala assim, o Messi nunca erra um pênalti. E ele tem foco. E parece que ele consegue enxergar antecipadamente a posição onde que o goleiro vai pular. É a hora que ele vai cobrar o pênalti. Eu achei interessante isso. Preste atenção na tranquilidade e no cálculo que o Messi faz, né? Então, se nós temos uma pessoa, olha, a gente pode dizer assim, né? Normal ninguém é, né? A gente pode saber, todos nós, se fôssemos normais, não estaríamos encarnados num planeta de provas e expiação, né? Nós somos ainda espíritos imperfeitos, muito imperfeitos ainda, sujeito a muitos e muitos erros ainda. Então, não é um grau de dificuldade de um espírito que vai considerá-lo mais ou menos imperfeito. Tudo é um processo evolutivo, né? Tudo é um processo evolutivo e nós estamos a caminho dessa evolução, tá? Cada um vem de uma determinada forma por uma razão que a gente desconhece. A gente até conversávamos hoje numa reunião que tivemos, que o espiritismo não o Messi é como minha filha é autista funcional, ela tem fobia social. Como eu falei, eu não entendo muito os graus, assim, pelo menos a gente sabe que é um processo que você pode perceber que muitos espíritos estão vindo com este grau, né, do autismo ou Down também, a gente percebe em muitos casos assim,
mas é tudo num processo, né? A gente não estamos dizendo que nem as pessoas costumam falar, tal coisa porque foi em outra vida, foi isso. A gente falou, gente, espiritismo não é matemática. Não tem nada a ver dizer isso ou aquilo. Tem tudo uma razão por ser um espírito vir encarnar numa determinada condição. Para o crescimento, para o progresso, isso é sem sombra de dúvida. Deus permite isso por conta da nossa existência, porque a doutrina espírita que nos esclarece com muita tranquilidade é a justiça divina. A justiça divina está aí. Então, por que uma pessoa nasce autista, outro nasce com Down, outro nasce com uma deficiência maior? Porque pessoas como o Jerônimo, por exemplo, se a gente fosse falar assim, que veio perfeito e em um determinado momento de sua vida passou por todas aquelas provações. Havia uma razão para ele? Sim, uma questão de resgate. No caso do Jerônimo específico. Mas a gente não pode dizer. A gente não pode dizer. Um exemplo muito claro, imaginemos uma pessoa que em existências anteriores tivesse cegado uma outra pessoa. Bom, então aplicaria a lei de olho por olho, dente por dente? Não. Essa pessoa pode vir numa atual encarnação na condição de um grande cirurgião oftalmológico que vai dar a visão a muitas e muitas pessoas. Olha só, Deus tivesse que usar o olho por olho, dente por dente, nós estaríamos perdidos. Não sairíamos lá estaríamos patinando, né? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui, né? A Dani falou, cada caso é um caso, não dá para generalizar nada. Temos as probabilidades, mas certezas absolutas não, nenhuma, né? O Vitor, quem sabe a pessoa com deficiência não é mais evoluída e aceita a missão de vir assim para ensinar a família. Não podemos generalizar mesmo. Isso é verdade. Não quer dizer, a pessoa é menos, não tem nada de evolução, gente. Por exemplo, a gente pode falar assim, estamos aqui, fazendo uma live. O Aloysio tem mais conhecimento? Não, já falei para vocês. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Já falei para vocês. A gente tem cara de pau, né, de vir aqui, estuda um pouquinho e tem cara de pau para falar. Agora, a gente está aqui para aprender muito mais do que vocês. Muito mais do que vocês. O Vitor, ótimo raciocínio, podemos pagar os débitos com amor ou pela dor. Então vejam como que é interessante. As pessoas nos afetam e a gente afeta as pessoas. E nesse ciclo, um afetando o outro, a essência divina, como a Flavinha colocou, Deus é amor. É o amor que flui dessas situações. Porque quando nós encontramos uma pessoa e ela vai deixar marcas em nós, com certeza, nós vamos ter marcas. Por exemplo, mesmo vocês não me conhecendo pessoalmente, a gente acaba sentindo essa energia fluindo de um para com o outro. Não conheço pessoalmente nenhum de vocês, né? Só conheço pessoalmente a Patrícia aqui de Araraquara e a Jucimara. E a Neuza, a Neuza também, só que ela está afastada um pouco agora. Mas fora isso, Ana Lúcia também aqui de América. Mas fora isso, de vocês eu não conheço, mas com certeza a gente acaba se afetando uns aos outros, né? Deixa eu ver o que a Leninha colocou aqui. O maior problema do autista é não ter uma característica física. É comportamental, tem que colocar a carteirinha de autista para que as pessoas ignorantes verem. Com certeza, viu, Leninha? Com certeza, isso é realmente muito difícil ainda, né? Muito difícil. E teve até acho que como ela chama, não sei o que, Piana, Belenice Piana, acho que é uma coisa assim, você já deve conhecer o trabalho dela, né? Ela foi uma desbravadora desse campo do autismo, que ela tinha o filho dela era autista e ela não conhecia nada, não sabia absolutamente de nada. E ela foi fazendo todo, né, uma pesquisa, um trabalho, tal, e ela desenvolveu um trabalho fantástico dentro do campo do autismo, né? Conseguiu a aprovação de legislação, coisa e tal, mas é como você está dizendo, né? As pessoas não têm a ciência do que aquela pessoa vive, o que ela passa.
dentro dela, né? Então, infelizmente, é como a gente fala às vezes, né? Quem tem filho pequeno, quem tem criança pequena, o que acontece? Qual que é a relação do olhar? Né? O olhar está sempre para baixo, olhando sempre para baixo, que é a altura da cabecinha da criança. Conforme ele vai crescendo, a gente vai mudando a altura. Até que chega um ponto que seu filho cresceu, já é um adulto, você já nem se preocupa mais. E quando você tinha filho pequeno, a gente pensava algumas coisas assim. Algumas pessoas passavam, tropeçavam na criança e falavam, poxa, mas não viu a criança ali? Não, não viu. Não viu porque ela não tem foco. Né? O campo de visão dela não é aquele. Então, infelizmente, Leninha, ainda as pessoas não têm essa consciência. E a gente tem que agregar as pessoas, né? Não precisa... Felizmente está tendo algumas leis, eu vejo até em caixas de supermercado, que com aquele selo específico para o autista, né? Então, ainda bem que alguma coisa está sendo feita. É um trabalho lento, gradual e progressivo, mas devagarinho vai, né? Muitas leis estão mudando em benefício da acessibilidade das pessoas, dos cadeirantes, das pessoas com graus de deficiência, né? Que a gente não pode dizer deficiência, né? Porque deficientes todos nós somos, como eu digo para vocês. Tem ninguém aqui que pode dizer que é melhor que ninguém. E muito pelo contrário, né? O que é importante nós buscarmos é aprender a tirar uma boa impressão das pessoas com quem a gente convive. Quando você convive com uma determinada pessoa, ela não vai trazer algo 100% bom. São raríssimas as pessoas. Mas procure algo de bom naquela pessoa e, se for bom, incorpore para você. Da mesma forma, né, aquilo que a gente sempre fala. Deixa eu ver o que a Dani colocou. Quando minha filha foi diagnosticada com autismo, eu me vi perdida. Dani. A gente não sabe, né? A gente não sabe se sente... Nem a gente fala, a gente brinca, né? Que filho não vem com manual de instrução e nem pais, né, são PhDs na condição de pais. O autismo não pode sentir-se invadido, é verdade, Débora. Então, o que é importante, né, estava dizendo a vocês, buscar as coisas boas das pessoas para que a gente, né, aquilo traga benefícios para nós. E da mesma forma, vamos passar o nosso melhor lado para as pessoas. Não vamos passar coisa ruim, não. Vamos passar coisa boa para os outros. Deixar bons exemplos, né? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. A Dani falou, mas aos poucos fui buscando informação e os tratamentos necessários. O Vitor, eu conheço uma designer com autismo maravilhosa, é uma inspiração para mim, super-humana nos trabalhos dela, abordagens surreais nos projetos. É um outro foco de visão, viu, Vitor? É um outro foco. A Leninha, acredito, que ela quem mais sofre. É um espírito preso no mundo dela, de uma gentileza, um amor. Foi muito difícil. Eu falo para vocês, é uma prova que nem a gente coloca lá para a Cláudia, lá com o Everton, né? Quando você tem um espírito com uma determinada dificuldade, é uma prova que traz crescimento espiritual. Mas todo mundo fala, eu queria estar numa coisa assim, de boa, né? Que a gente brinca, né? De boa na lagoa, tranquilo lá, não. Mas nós estamos num planeta de provas e expiação, gente. E não dá para a gente estar nesse planeta de prova e expiação, né? Querendo somente coisas boas. Temos as nossas dificuldades, mas essas dificuldades trazem crescimento quando a gente aceita essas situações com resignação, sem reclamação, agradecendo a cada dificuldade. Hoje eu conversava com uma pessoa também, ela estava dizendo assim, que ela faz 2 anos que o marido dela desencarnou num acidente e estava contando um pouco da história, estava sentindo que ela estava precisando falar e eu estava com um pouco de tempo, fiquei ouvindo. E ela colocou assim, com muita propriedade, que depois que o marido veio desencarnar, ela passou por um processo de câncer muito agressivo e ela conseguiu se tratar, se curar.
Boa noite, Eliane, seja bem-vinda. E ela falou assim que, naquele primeiro momento, ela agradeceu a doença. Ela agradeceu a doença e as pessoas falaram, nossa, ela não está batendo bem na cabeça. Está doida. Vão internar, né? Começaram a brincar até. Não, ela começou a agradecer porque ela falou assim, essa doença tem que me trazer de crescimento. Tem que aprender algo com ela. Boa noite, Eunir, seja bem-vinda. Então tenho algo a aprender. E ela agradeceu. E eu falo para vocês, a segunda pessoa que eu conheço aqui da minha cidade, que passaram por essa prova e agradeceram. E pelo fato, mas o agradecimento não é da boca para fora, agradecimento interno, de coração para coração. Que quando ela agradeceu, ela abriu oportunidade para a cura. Olha que coisa interessante, ela abriu oportunidade para a cura. Então, lembrarmos, né, que todas as pessoas que a gente encontra é uma oportunidade para a gente crescer, para progredir e evoluir. E busquemos nessas pessoas algo de bom que elas possam nos trazer. Boa noite, Livânia, seja bem-vinda. Algo de bom que essas pessoas possam nos trazer. Então, quando a gente tira o proveito desses contatos que nós vamos tendo, a gente vai crescendo e evoluindo. Porque a gente não é mais a mesma pessoa depois que passa a conviver com outras. A gente sempre aprende um pouco, né? O Dinei, bem-aventurados que sofrem e que amam a sua dor. É engraçado, né? Até aquela questão, né? Sempre resta um pouco de perfume das mãos que oferecem flores, não é isso? Uma frase, não sei se é do Chico ou não. As mãos, sempre sobra um pouco de perfume nas mãos que oferecem flores. É que a Leninha falou. Se em 1000 vidas eu viver 1000 vezes, escolho ela como filha. O diagnóstico dela saiu no período da desencarnação da minha caçula. Tive que entregar uma e aprender a amar a outra de uma outra maneira. Olha, Leninha, dificinho, né? Lembrei exatamente da Ana Teresa naquele momento que ela entregou, né? Ela entregou o filho. Naquele momento, naquela frase lá que está no livro, já li para vocês, quando vinham as ondas do mar, ela falou, entrego aquilo que não posso segurar. E a Leninha aprendendo, né? Olha só que... Isso que eu falo, gente, a gente vai vendo a vida dos outros, a gente vai vendo... Olha, eu fico até emocionado, viu, Leninha? Fico até emocionado. Boas energias, boas vibrações. Isso também faz bem ao nosso coração. E que bom, né, Leninha? Que bom isso. Ana Teresa, minha querida, boa noite, seja bem-vinda, gratidão pela sua presença. Ana Teresa, se soubesse que a gente estava falando agora há pouco, a Leninha estava dizendo, vou até reler o comentário dela aqui para você, Ana, só para você ver. Leninha falou aqui, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A Leninha tem uma filha que é autista, tá, Ana Teresa? Ela disse assim, se 1000 vidas eu viver 1000 vezes, escolho ela como filha. O diagnóstico dela saiu no período da desencarnação da minha filha caçula. Tive que entregar uma e aprender a amar a outra de outra maneira. Aí ela fala assim, antes eu me perguntava por que comigo, hoje eu pergunto por que não eu. Emociona mesmo, viu? Emociona mesmo. E Ana Teresa teve um livro, nesse livro ela conta com muita... Chegou, Ana Teresa, chegou na hora exata que eu estava falando. Eu fico emocionado, viu, Ana? Cada vez que eu conto aquela história, que eu leio aqui com o pessoal, aqui essa parte do seu livro que você fala, quando você, naquela situação do seu filho, né, que você via as ondas do mar indo e voltando, que você fala assim, que você entrega aquilo que você não pode segurar, né? Então eu fico muito feliz de poder estar fazendo esse trabalho e recebendo tantas energias tão amorosas desses amigos queridos que nos acompanham sempre. Eu fico muito feliz mesmo de fazer parte desse projeto aqui maravilhoso, né? A Leonir falou, não recebemos nada além do que temos
capacidade de suportar e evoluir. Verdade. Ana Tereza, aproveitando a deixa que você está aqui ao vivo e a cores, mandei um recado para você que numa última live que nós fizemos, eu tive uma intuição, e as intuições não vêm por acaso, para você pensar, né, com carinho no seu próximo livro, que eu me inspirei assim para falar isso naquela foto daquela porteira que você colocou, e você fez um texto tão bonito, e eu acho que você devia escrever, né, com essa vertente, assim, coloca uma foto daquela porteira, por exemplo, e você escreve um texto pequeno, mas tão reflexivo. Então, fica aí, ó, dado ao vivo e a cores, a inspiração que veio para você. Agora aí é você com você mesmo. A Janice está falando, essa é a pergunta, por que não comigo? Quando entendi isso, comecei a aceitar tudo. Ah, você viu, Ana? Que legal, Ana. Bom, recado dado, viu, Ana? Você achou uma ótima ideia, ótimo, que legal, Ana. Eu falo assim, eu sou moleque de recado, viu? Eu sou dando recado para os outros. Ai, tô emocionado, viu? Tô emocionado porque realmente falar dessas coisas me tocam profundamente. E a energia que flui aqui, a gente fala assim, né? Parece que você tá falando sozinho para um celular, mas tem tantos corações do outro lado, vendo, sentindo, vivenciando tudo isso. Eu fico muito feliz mesmo, muito feliz de estar fazendo esse projeto. E Ana, estaremos lá no céu em Uberlândia, se Deus quiser, e vamos nos encontrar, tá? Bater um papo, gravar alguma coisa junto lá e... mas obrigado, Livânia. A gente fala. É um carteiro bom. Não, é moleque de recado, viu? O Chico que era o carteiro, Ana. O Chico era o carteiro, sou só moleque de recado. Ai, mas que legal, fico muito feliz, gente. Olha, a energia que flui, eu falo, não tem preço, gente. Fazer uma live não tem preço, gente. Olha, a gente recebe tanto, gente, que nossa, é muita energia, é uma coisa muito agradável, muito prazerosa mesmo, viu, gente? Fico muito feliz, agradeço a presença de todos, né? De todos vocês que estão sempre conosco, hoje ainda mais Ana Tereza. E a Ana Tereza vai estar conosco na finalização do nosso projeto, né? Quando a gente estiver lá no finalzinho, né? Já antecipei 2 lives, que foram Natal e Ano Novo, mas depois da live 35, talvez a Ana Tereza esteja com a gente aí, né? A Débora, a pergunta é... Deixa eu ver aqui. A pergunta é: para quê? Quando olhamos o passado, percebemos como tudo foi necessário para a nossa evolução. A Leonir, cuidei de minha mãe que ficou cadeirante durante anos e meu pai que ficou totalmente cego com Alzheimer. O aprendizado é grande e enriquecedor. Tudo nos afeta, né? A gente vai um pelo outro, né? Um pelo outro. Isso é muito bom. Bom, amigos, agora nós vamos fazer as nossas vibração de forma diferenciada, né? Nesse onde comprar o livro. Ana Tereza, se você quiser fazer o merchan do livro, eu falo sempre que vocês podem procurar na Amazon, né? Esse livro aqui maravilhoso, fantástico, que ele tem um cheiro incrível. Ele tem uma diagramação fantástica, olha só que coisa linda, maravilhosa, ó. E esse daqui é mais que especial, né? Porque olha só aqui, é o autógrafo da nossa querida Ana Tereza. Esse daqui eu não empresto, não vendo, não dou. Na Candeia também tem, a Ana Tereza falou. Olha só, gente, ele é muito lindo, ó. Olha, ele é maravilhoso, maravilhoso. Eu sou suspeito, né? Eu falo... Ana Tereza, então já temos aí como trabalho para você fazer, além de tudo que você já faz, né? A gente só dá trabalho para quem está ocupado, né? Senão não tem a graça, né? Bom, então como eu falo para vocês, a gente faz aqui, nós fazemos uma vibração de forma diferenciada, aproveitando um exercício que a Ana Tereza passou aqui, salvo engano, na lição Saúde, onde ela vai conversando, fazendo um tipo de uma mentalização, e a gente mentaliza alguma parte do nosso corpo que está necessitado. Além disso, nós podemos, né, no final ela mentaliza Jesus como se estivesse colocando a mão na nossa cabeça, que a gente tomasse um passe, algo do tipo assim, tá? E cada um mentaliza aquilo que está mais
tendo a necessidade. Então fica muito à vontade, é um trabalho bem tranquilo, assim, não tem nada assim de extraordinário, né? É um relaxamento, né? Que legal. Então vamos lá, vamos agora, eu vou convidar então a todos. Vou convidar então a todos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos. Tome uma inspiração profunda. Retenha um pouco o ar e libere lentamente. No momento da inspiração, vamos trazendo boas energias, paz, saúde, equilíbrio, serenidade ao nosso coração. Ao expirar, vamos tirar todos aqueles sentimentos que não fazem bem ao nosso corpo, ao nosso espírito, mágoas, ressentimentos, situações que ainda não conseguimos resolver. É na inspiração que nós liberamos todos esses traumas, essas energias. Uma vez mais, uma inspiração profunda enchendo todo o nosso pulmão, com amor, com equilíbrio, paz, serenidade, e soltando tudo aquilo que não faz bem ao nosso espírito, ao nosso corpo. Mentalize neste momento uma parte do teu organismo que porventura esteja passando por algum desequilíbrio. Coloque uma das suas mãos nesse lugar. Conforme você coloca a mão, você vai sentindo uma energia que vai fluindo do alto do cosmos, chegando à nossa cabeça, dirigindo até as nossas mãos. Essa energia curativa nós podemos sentir envolvendo todo o organismo do nosso corpo. Se você porventura tem algum irmãozinho necessitado, algum parente, mentalize essa energia dirigida a ele também neste momento. Energia de paz, saúde, equilíbrio. E neste momento, sinta que as mãos do nosso Mestre Jesus tocam o alto da sua cabeça, tão suavemente, e Ele transmite as suas bênçãos para cada um de nós, como um passe, a unir as nossas forças, as nossas energias, reequilibrando todo o nosso organismo, físico, mental e espiritual. Serenos, tranquilos, tome uma vez mais uma inspiração profunda e conforme vai expirando, vá abrindo de forma lenta seus olhos. E agradecidos dizemos Namastê, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Amigos, gratidão de coração por esses momentos, por essa troca de energia. Desejo a todos que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas,
para amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. Vou te mandar, Ana Tereza, vou te mandar o link dessa música. Tchau, gente.